Oi, eu sou o Vitor e você está no Abracei um Cacto. E sim, infelizmente é o que vocês estão lendo no título. Morreu mais um bichinho nosso. Para quem não viu os vídeos anteriores, a gente tinha adotado dois gerbil, ou esquilo da Mongólia, que são dois roedores bem pequenininhos. Pouco tempo depois que a gente adotou eles, coisa de 3, 4 dias, um deles acabou falecendo. E agora, 2 semanas depois do falecimento do primeiro, o segundo faleceu também. Para quem está acompanhando o nosso canal, deve ter visto que a gente não está nos meses muito bom. Primeiro faleceu a nossa hamster Girassol, mas ela já era bem velhinha, então ela meio que faleceu de idade. E aí, pouco tempo depois, coisa acho que de 1 mês e meio, 2 meses depois, faleceu o nosso peixe beta, que era o pônio. Mas ele a gente também já tinha há bastante tempo, então ele já era mais velho. Só que esses dois gerbil que a gente tinha adotado, eles eram novinhos, eles tinham poucos meses de vida. Então realmente pesou bastante pra gente isso. Até por isso que eu tô gravando sozinho, porque vocês devem imaginar que a Fernanda tá bem triste. Eu tô triste também, mas eu demoro um pouco mais pra me apegar ao bicho. A Fernanda, um dia que a gente tá com o bicho, ela já tá apegada a ele, então ela tá fazendo outra coisa lá pra distrair. Mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, porque como vocês acabam acompanhando nossa vida, e vocês viram que a gente adotou os bichos, eu acho que seria justo também trazer pra vocês quando acontece alguma coisa com eles. Mas o que aconteceu exatamente? Exatamente a gente não sabe. Para quem não assistiu o vídeo da adoção dele, que inclusive foi quando morreu o irmão, ele morreu no mesmo vídeo que a gente adotou, porque foi o vídeo daquela semana, o primeiro, ele veio já meio fraquinho do pet shop onde a gente comprou ele. No caso era o Charlie, então o primeiro que morreu a gente chamava ele de Charlie e esse segundo ele estava sendo chamado de Foguetinho. Então o primeiro, o Charlie, ele já veio meio fraquinho do pet shop. Meio magrinho, ele era mais quietinho. No começo a gente até achava que era o jeito dele, e o irmão dele era um pouco mais espivitado, até por isso que recebeu o nome de Foguetinho. Mas ele veio meio fraquinho. Só que a gente foi percebendo que o dia que foi passando, ele foi ficando cada vez mais quieto. Então a gente pegou ele, colocou na caixa de transporte e levou de volta no pet shop. Até tinha um contrato que quando a gente adotou eles, que se eles ficassem doentes próximo da data que a gente adotou, era pra gente levar ele lá no pet shop. Mas o que aconteceu? Enquanto a gente esperava para ser atendido lá pela gerente, ele morreu lá no pet shop dentro da caixinha. Inclusive eles até falaram se a gente queria pegar outro bicho, e a intenção era que a gente pegasse outro gerbil para ficar junto com o irmão dele, porque eles têm que ser criados junto, eles não podem ficar criados sozinhos, senão eles entram em depressão. Só que como eles não tinham, então a gente ia esperar umas 2 semanas, mais ou menos, que era o tempo que eles falaram que mais ou menos ia demorar para chegar. E aí, desde então, o irmão dele ficou um pouco estranho, o que sobrou, o Foguetinho. Ele ficou mais desconfiado. Quando ele chegou, ele sempre ficava à vista junto com o irmão dele, e depois que o irmão dele sumiu, ele começou a ficar só se escondendo. Ele subia para comer e já se escondia. Então a gente imaginava que era porque como o irmão dele tinha sumido depois que veio pra cá, ele imaginava que a gente tinha feito alguma coisa pro outro roedor. Ou por ele estar sozinho, ele não tinha outro roedor para vigiar para ele estava meio desconfiado. Então a gente queria trazer um outro para fazer companhia para ele o mais rápido possível, mas a gente tinha que esperar. Então assim, ele estava nesse movimento meio estranho, mas ainda assim ele parecia saudável. Ele corria, ele era rápido, ele cavava a toca. Foi quando ontem, hoje eu tô gravando esse vídeo, é uma quinta-feira. Foi ontem, na quarta-feira dessa semana, ele ficou meio estranho. O que aconteceu? Desde que a gente pegou ele, não tinha feito muito calor. Tinha pegado a gente pegou ele logo depois daquela onda de calor bem grande que deu no Brasil. Então tava uns dias mais a menos. Mesmo quando fazia calor, não era tanto calor quanto que tá essa semana. E ontem, para vocês terem uma noção, até a hora que eu olhei, tinha dado até 35 graus. Então a gente imaginou que ele estava meio acuado justamente por causa do calor. Porque normalmente de dia ele dorme dentro da forração e ele tinha ficado primeiro parado perto da rodinha. Depois ele foi para a terra. Tem uma terra lá no terrário e ele estava ficando dormindo lá. A gente percebeu que ele estava dormindo, então a gente imaginou que ele estava com calor. E aí passou o dia, foi quando à noite a gente achou ele. A Fernanda, na verdade, achou ele morto dentro de uma toquinha de cerâmica que a gente tem, que seria a mais gelada, mais geladinha. E então, por isso que a gente imagina, suspeita que ele tenha morrido porque estava muito calor e ele não aguentou.
como ele é já um animal sensível e ele era novo ainda, ele não aguentou esse calor muito grande, tanto que o irmão dele estava mijadinho quando a gente achou, a Girassol ela tinha feito cocôzinho, estava meio suja, e ele não, ele estava limpinho, estava só deitado lá na cerâmica e faleceu. Então a gente imagina que o mais provável é que ele tenha morrido por causa do calor que fez. Então realmente é bem triste pra gente. A gente não sabe o que, que a gente vai fazer. Provavelmente a gente não vai pegar mais gerbil. A gente meio ficou traumatizado dessa experiência. Mas a gente ainda pretende, pelo menos eu acho que a Fernanda pretende ainda ter um terrário. Então é bem provável que a gente espere um tempo agora e a gente deve pegar um outro hamster. Foi o que a gente teve melhor experiência, né? A Girassol viveu praticamente 2 anos com a gente, então, que é o tempo máximo que o hamster vive, então provavelmente a gente deve pegar um outro hamster. Mas a gente vai esperar um pouquinho agora, até porque a gente ainda tá meio abalado. Mas é isso, pessoal. Não era o vídeo que eu estava planejando trazer para essa semana aqui para o canal, mas como vocês acabam acompanhando nossa vida e isso faz parte da nossa vida, né? A gente resolveu trazer aqui para vocês saberem o que está acontecendo. Porque eu até postei no nosso Twitter, a Fernanda deve postar no nosso Instagram, mas não é todo mundo que segue a gente nas outras redes sociais. Então eu achei importante explicar para vocês, e aqui eu conseguiria explicar com mais detalhes, o que realmente aconteceu. E foi isso, infelizmente é uma coisa triste, mas é uma coisa da vida. Caso não tenha deixado um like, deixa um like aí e a gente deve se ver num próximo vídeo. Espero que um vídeo mais feliz que esse. Até a próxima, pessoal. Tchau!